Queridos e amados, graça e paz mais uma vez. Eu quero falar desta graça hoje à noite. A graça de Deus que nos constrange, a graça de Deus que nos transforma. Nós vamos olhar para 3 capítulos de 2 Samuel. Hoje nós vamos cobrir o capítulo 8 até o capítulo 10. E a força gravitacional desses 3 capítulos é a graça de Deus na vida de seu servo, Davi. Hoje nós saímos da aliança davídica, onde Deus faz então uma aliança com Davi. E agora ele começa a experimentar um pouquinho e a usufruir da graça de estar em aliança com o Senhor. E esse é grande privilégio, isso é graça. Graça é algo que o nosso mundo está sedento. Eu quero que você imagine que você está andando pela rua, dia comum, carteira vazia, conta no vermelho, talvez até com vergonha de si mesmo pelas más escolhas que fez. De repente, um carro para ao seu lado, desce um homem com um grande sorriso e uma equipe de filmagem. E ele diz: olá, eu sou o Mr. Beast e hoje você vai ganhar $10.000. Você responde confuso. Mas por quê? Eu não fiz nada, eu não mereço. E ele completa: justamente você não merece, mas eu decidi te dar mesmo assim. Você pega o envelope, a câmera filmando, mas dentro de você não é a câmera que te constrange, é a graça. Eu estou falando aqui, gente, de um canal no YouTube, do canal mais famoso do YouTube, e ele possui aproximadamente 396 milhões de inscritos. Imagine um canal com 396 milhões de inscritos, consolidando como o canal de maior número de inscritos no YouTube. Se a gente olhar, está aqui um pouquinho, vocês imaginam, né? Está escrito ali, eu peguei algumas dos vídeos que ele faz, eu mesmo não acompanho, mas ele diz: eu abri uma concessionária grátis. E assisti um pouquinho, hoje o vídeo, ele vai lá, compra uma concessionária inteira, gasta lá não sei quantos $1.000, compra todos os carros, e ele vai lá e coloca no vidro, $2, $1. Esse é grátis. Esse aqui ele vai pondo nos carros, não sei se alguém já viu. E a pessoa chega lá e fala: mas $1? Ele fala: 50 centavos então. 50 centavos? Não, pode levar de graça. E aí a pessoa sai, eles fazem o trâmite, é interessante. Ele vai no mercado, ele compra o mercado inteiro e fala: olha, quem quiser vir aqui, pegar tudo que você quiser levar, pode levar. É grátis, é de graça. Ele entra na loja e fala: ó, tudo que vocês conseguirem carregar, eu vou pagar. E a pessoa sai lá com TV, com um monte de coisa, né? Tentando sair com o máximo possível. Aí ele se supera. Ele fala assim: eu abri um banco, o banco grátis, ele chama de banco dos bancos. E ele aluga um banco de verdade, ele coloca os caixas e ele começa a colocar: gente, venham aqui para o banco, né? E as pessoas podem ir lá no caixa e dizer: o que você precisa? Ah, preciso comprar tal coisa. Quanto que é? Ah, $2.000, está aqui, pode levar. E a pessoa: mas como que eu vou voltar? Mais 1.000. E as pessoas ficam atônitas ali com isso, não é uma coisa usual. Ele vai lá, adota todos os cães do abrigo, e ele chega para algumas pessoas, ele pega o telefone e liga e dá $200.000 a pessoas que perderam o emprego na pandemia. O vídeo mais assistido, e ele faz basicamente isso, o vídeo mais assistido ultrapassou 1,5 bilhão de visualizações. E acumula mais de 56 milhões de curtidas. Sabe aquele botãozinho? Tornando-se o vídeo mais curtido não musical do YouTube. Sabe qual é a razão do sucesso?
um conceito que não é dele. É a graça. A graça. Ele brinca com o conceito da graça em um mundo que é sedento dela. A verdade é essa. Eu espero que esse youtuber conheça a Cristo, a fonte da verdadeira graça, mas ele está explorando justamente algo que a palavra de Deus fala desde o seu início e vai até o final. E agora eu quero que você deixe as brincadeiras de lado, eu quero que você deixe o YouTube também. Eu quero que você volte-se para a verdade, olhe para a Escritura, olhe para o Deus Todo-Poderoso, Santo, justo, olhando para você. Você, alguém espiritualmente falido, despedaçado por dentro, inimigo por natureza, olhe para ele olhando e dizendo a você: sente-se à minha mesa. Eu vou te tratar como filho, não porque você merece, mas porque eu decidi amá-lo. É a minha graça. Meus amados, a graça nos constrange. Não porque Deus está nos filmando, mas porque Deus está nos transformando. Irmãos, abramos juntos então nossa Bíblia aqui para 2 Samuel, capítulo 8. 2 Samuel, capítulo 8. E aqui, a graça de Deus está sobre seu servo Davi. No capítulo 7, Deus fez a aliança que ficou conhecida como a aliança davídica. Deus falou: eu farei o seu nome grande, eu cuidarei de você e eu vou tratá-lo como meu filho. A sua posteridade não terá fim. E esses capítulos aqui nos apresentam o rei Davi em seu melhor momento. Ele está usufruindo das bênçãos da aliança. Ele triunfa sobre os inimigos de Israel, organiza o reino com sabedoria, cumpre antigas promessas e estende a graça a um inimigo improvável. É um período de ouro na história de Israel. No entanto, mesmo com todo o brilho, já neste texto podemos perceber que este não é o fim da história, mas apenas um vislumbre do verdadeiro rei que estava por vir, rei este descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a grande verdade hoje, meus amados, é que Deus governa a história por meio de seu rei ungido. Davi aponta para este rei, revelando o seu caráter ao trazer juízo aos que resistem, graça aos indignos e fidelidade à sua aliança. Meus amados, o caráter de Deus é revelado na medida que ele traz juízo aos que resistem, graça aos indignos e fidelidade à sua aliança. E ela mostra, então, essas três manifestações do caráter de Deus reveladas através do seu rei. E nós podemos hoje nos aproximar de Deus. E um dos grandes privilégios que nós temos quando nós estamos estudando a Escritura é conhecer o caráter de Deus. E é assim que Deus molda as nossas vidas, na medida que nós podemos conhecer seu caráter e refleti-lo. Em primeiro lugar, no capítulo 8, Deus revela sua justiça por meio de seu rei ungido. O primeiro traço do caráter de Deus aqui é a sua santa justiça. Capítulo 8, vamos ler. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo.
Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá, de Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer, de contínuo, fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. O capítulo 8 é uma verdadeira marcha de vitórias. O que Deus estava fazendo aqui era o cumprimento das profecias feitas a Abraão. Vocês vão até o rio Eufrates, o território de Israel é dado ao seu povo e ele se estenderia agora até o Eufrates. Nessas promessas, as nações então pagariam tributos. E o que a gente vê aqui, ainda que de uma forma pequenininha, é no começo do cumprimento da aliança, daquilo que Deus havia prometido. Davi vence os filisteus a oeste, os moabitas a leste, os sírios ao norte, os edomitas ao sul, cumprindo profecias de Gênesis também. O texto é claro ao afirmar que o Senhor ajudava Davi em tudo que fazia. Ele governa com justiça, organiza o reino, delega funções, estabelece a ordem. Foi Deus quem deu ordens a Moisés e Josué para que se ocupassem a terra de Canaã, uma terra que Deus prometeu, então, que seriam exterminados. Deus deu a oportunidade desses povos se arrependerem. Eles não se arrependeram. Povos e nações cruéis e que cometiam grandes pecados na presença do Senhor. Um dos deuses adorados na terra de Canaã era Moloque. E a gente vê isso ainda perpetuando nas sociedades modernas. Incrível. Esses deuses ainda insistem em continuar. Moloque era um deus oco. Ele tinha uma abertura, ele tinha mãos, ele era encandecido e eram feitos muitos sacrifícios humanos. E essas nações, então, se distanciaram de Deus, mas o juízo haveria de chegar. Deus é absolutamente justo. E esse juízo começou a vir, ele não foi concluído na época de Josué, mas ele estava acontecendo agora, ele há de ser concluído. Porque a justiça de Deus é absolutamente justa. E ele não deixa passar nada. Esse é Deus. Esse é o caráter dele. Muitas pessoas preferem um Deus somente amor. Mas, meus amados,
Nosso Deus é absolutamente justo em todos os seus caminhos. E é importante aqui lembrar que essas guerras que Davi estava fazendo aqui não eram motivadas por ambição pessoal. Davi estava cumprindo a ordem de Deus de purificar a terra dos povos que se opunham ao Senhor e à sua aliança. Julgamentos que já sobrevieram sobre a terra, como o dilúvio, por exemplo. E aqui é preciso deixar muito claro que esta guerra aqui não era uma guerra de Davi, era uma guerra do Senhor. Isso não acontece mais hoje, mas nessa época estava acontecendo exatamente isso. E alguém pode perguntar ao ler isso, mas por que tanto juízo? Por que tanto juízo? Por que Deus permite esse tipo de conquista? E a resposta é simples. Deus é justo. Deus é justo. Ele não tolera o pecado, nem a idolatria. O rei ungido por ele é instrumento de sua justiça na terra. E aqui, meus amados, já vemos o prenúncio do Senhor Jesus. Jesus, o verdadeiro filho de Davi, veio também para vencer os inimigos de Deus, como está escrito, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. É para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. É interessante que Jesus não faz isso com a espada, mas ele faz isso com a cruz. E assim, ele executa toda a sua justiça. Meus amados, eu quero lhes dizer que vivemos num tempo em que a justiça parece distante, onde o mal parece triunfar. Mas Deus continua a agir. Ele ainda odeia o pecado. Ele ainda combate o mal e nos chama a lutar. Não como no Antigo Testamento, nas guerras do Senhor, não com armas humanas, mas na nova aliança com a armadura de Deus. Hoje a nossa batalha é espiritual. E, meus amados irmãos, a vitória é certa, porque o nosso rei já triunfou. Esse é o primeiro aspecto do nosso texto hoje, a sua justiça perfeita. Também, seguindo então o nosso texto, capítulo 9, Deus manifesta a sua graça. E você imagina que no meio de uma marcha de vitórias, de conquistas, e eram cifras muito altas, 22 mil, e quando eu estava voltando, mais 21 mil morreram, e você tem uma série de guerras. Deus se volta a uma pessoa. Capítulo 9. Um dia Davi perguntou, no meio de todas aquelas guerras, será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse,
quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba, os servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Se o capítulo 8 mostrou a justiça plena do rei, o capítulo 9 nos surpreende com a sua misericórdia, como acabamos de ler, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Deus é absolutamente justo, mas ele é ao mesmo tempo absolutamente bondoso. E Deus manifesta a sua graça aos indignos. Imagine essa cena, um grande salão de banquete com 2 colunas de mármore, candelabros de ouro e uma mesa farta, repleta de iguarias. Os convidados são príncipes, generais, nobres. No centro da mesa, o rei. Tudo respira glória e honra. Mas então, um som inusitado ecoa pelo salão. O arrastar de muletas. Todos se viram surpresos. E lá está ele, um homem aleijado, coxo dos pés, dos 2 pés, vindo com dificuldade. Seus trajes estão limpos, mas seus olhos ainda carregam o peso do exílio. Ele não pertence àquele lugar, ou pelo menos não pertencia. O rei se levanta, sorrindo, caminha até ele e o abraça, depois vira-se para todos e anuncia: este aqui vai se sentar à minha mesa todos os dias, como um dos meus filhos. Silêncio. Vergonha nos rostos altivos, lágrimas nos olhos do coxo. A graça nos constrange. Essa é a história de Mefibosete. Mas, na verdade, meus queridos, é a nossa história. É a nossa história aqui. Davi, no auge do poder, poderia ter ignorado completamente a casa de Saul. Afinal, era comum que os reis eliminassem qualquer herdeiro da dinastia anterior. Mas Davi ele faz o oposto. Ele pergunta se há alguém da casa de Saul a quem ele possa mostrar a bondade de Deus por causa da aliança que ele fez com Jonatas. E se lembrarmos, Davi havia prometido para Jonatas que seria bondoso com toda a casa de Jonatas. E essa bondade, essa palavra que você enxerga nesse texto que aparece algumas vezes no hebraico, é uma das palavras mais lindas do Antigo Testamento, que é o hesed. É uma palavra rica, porque ela não apenas expressa gentileza, é amor leal, é o amor da aliança. É um amor de aliança, é um amor que traz um compromisso. E quem Davi encontra? Um homem aleijado, escondido, esquecido. Mefibosete. Ele era o tipo de pessoa que ninguém esperava ver sentado à mesa do rei. Mas Davi o chama, o levanta de onde ele estava, restitui, morando provavelmente de favor, pelo que a gente entende aqui, restitui suas terras e o trata como um filho. E, meus queridos, não é possível ler essa história sem se ver nela. Nós somos Mefibosete, aleijados espiritualmente,
descendentes de Adão, o rei caído, nascidos sob sentença, escondidos pela vergonha, mas Deus, por causa de Jesus, nos chama à sua presença. Ele nos traz à sua mesa, não por mérito nosso, mas por sua graça. Quantas vezes nos sentimos indignos da presença de Deus? E estamos absolutamente certos, nós somos indignos. Mas a boa notícia é que o Rei nos chama assim mesmo. E Ele nos transforma em filhos, não em servos. É o pecado que escraviza. Deus não nos escraviza. Ele não nos trata como seus servos. Deus nos trata como filhos. E essa é a nossa relação com Deus. E, meus amados, se nós fomos alcançados por essa bondade, por essa hesed, também devemos vivê-la. Mostrar bondade a quem nos deve. Mostrar bondade sempre. Estender a graça onde o mundo exige vingança. Graça, graça, graça. O nosso mundo é sedento dela. As pessoas são desesperadas pela graça. Elas aceitam qualquer graça, inclusive a graça barata do YouTube. E nós aqui não estamos falando da graça barata, sem sentido. Nós estamos falando da graça de Jesus. A graça transformadora. A graça que é a vida eterna. A graça que é vida e vida em abundância. A graça que satisfaz. A graça que completa. Graça que é suficiente. Graça que está à nossa frente. Graça que está à nossa disposição. E aí, olhamos para o terceiro e último ponto do nosso sermão. Edilson orgulhoso que eu estou pregando 3 capítulos, que é possível fazê-lo. E aí Deus, Ele precisa agora trabalhar o seu juízo, porque Deus traz juízo àqueles que rejeitam a sua graça. Olha o capítulo 11, capítulo 10, aliás, capítulo 10. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanum, filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e os sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca, 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra ele Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade, e os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel
e formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiram, também eles fugiram de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elã. Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel. E Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque, o comandante do exército, que morreu ali. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. E você tem agora essa história do juízo àqueles que rejeitam a sua graça. No capítulo 10, vemos um contraste doloroso. Davi, o mesmo rei que estendeu graça a Mefibosete, agora tenta estender bondade ao novo rei dos Amonitas. E a palavra é a mesma, eu vou estender a mesma graça. Hanum, o filho de Naás, que era conhecido de Davi, mas Hanum, tolamente, de maneira insensata, rejeita essa oferta. Ele rejeita a bondade. Ele humilha os mensageiros de Davi. E ao fazer isso, rejeita o próprio rei. E assim, o resultado é guerra. E mais uma vez aqui vemos que rejeitar a graça traz consequências. Davi não queria guerra. Ele ofereceu paz. E é isso que Deuteronômio fala. Quando vocês forem chegar a essas cidades, mesmo cidades que eram pecadoras, cidades perversas, deveria se oferecer paz a essas cidades. Deuteronômio capítulo 20. Mas os amonitas escolheram zombar do rei. Mas se rejeitado, se torna testemunho contra o pecador. E essa parte da história, então, é um alerta. A graça rejeitada se transforma em juízo. O Evangelho, meus amados, é uma oferta de paz. Mas se rejeitado, se torna testemunha, ou testemunho contra o pecador. Jesus é o Rei que ainda oferece graça hoje. A história bíblica é uma história de rejeição aos mensageiros de Deus. Pode notar. Alguns cerrados ao meio, outros martirizados. E a história da igreja é a história dos mártires. Daqueles que rejeitaram a oferta de paz. Daqueles que representavam o Rei verdadeiro. Mas virá o dia em que ele julgará com justiça. Você pode se submeter, como o Toi fez. Né? A gente tem ali o Toi, olha que nome legal. Né? E ele, quando viu o juízo, ele se adiantou e ele obteve ali a justiça. Quando Davi aceitou a sua oferta de paz. Davi, nesse trecho da Escritura, é um reflexo do caráter de Deus, justo contra o pecado, fiel às suas promessas
e cheio de graça para com os indignos. Aqui é um momento onde Davi está representando a aliança davídica em ação. Ela está acontecendo aqui, de uma forma tremenda, com um homem caído. Mas imagine quando Jesus estabelecer. E sabemos que logo adiante, esse mesmo Davi vai falhar. A partir do próximo sermão, nós vamos olhar para a queda de Davi. Mas ao mesmo tempo que Davi cai, Deus continua fiel. E por isso a nossa esperança não está em Davi, mas no filho dele, no descendente dele, o filho de Davi, Jesus Cristo. E assim, meus amados, termino dizendo algumas aplicações finais para nós. Em primeiro lugar, eu quero aplicar isso para nós, dizendo que a política externa de Davi não é um exemplo para os governantes hoje. Então, o que estava acontecendo ali era o cumprimento das promessas, daquilo que Deus havia prometido a Abraão. Porque não há nenhuma nação ou entidade política que seja uma teocracia em aliança com Deus hoje. Nós não temos nenhuma teocracia hoje funcionando. Nenhuma nação no mundo funciona como uma teocracia. Israel, nessa época, sim, era um modo de governo onde Deus era o rei, e nós tínhamos aqui, então, uma teocracia em aliança com Deus, e autorizada, preto no branco, a gente vê isso na própria aliança, a travar essa guerra em seu nome. Jesus explicou que, sob a nova aliança, seu reino não é nem terreno nem político. Hoje, nós, como nação brasileira, nós travamos sim uma batalha, mas uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. E nós precisamos nos engajar nesta guerra espiritual que vivemos. Guerra que é travada nos nossos lares. Guerra que é travada nas nossas escolas, nas nossas universidades, no nosso trabalho. A palavra de Deus diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal, da maldade nas regiões celestiais. Como Davi, estamos cercados por inimigos hostis, e nós temos vários inimigos, um deles é o mundo, outro deles é você, a carne, e outro deles é o diabo. E nós temos muito trabalho nessas batalhas, e nós precisamos vigiar todo o tempo. Foi neste momento aqui, de auge na vida de Davi, onde ele estava usufruindo de todas as bênçãos da aliança, avançando até o Eufrates, recebendo tributos, onde toda a aliança davídica estava sendo concluída. Foi nesse momento que ele caiu. Foi no meio desses capítulos aqui, justamente na batalha contra Hanum, quando ele estava conquistando a cidade das águas. Foi quando ele cai. Um alerta para nós é que aquele que está em pé, olhe que não caia, cada um de nós. Talvez você esteja no melhor momento da sua vida, usufruindo de todas as bênçãos de Deus. Esse momento é um momento de vigiar. Talvez passamos por provações. E é o momento, então, de crescer e aprender. Mas, independente desse momento, cada um de nós aqui está em guerra espiritual. E esta guerra será finalizada e terminada somente com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá, meus amados, vigiem, adestrem suas mãos para a batalha. Não lutamos com espadas literais, mas com a armadura espiritual de Deus. Quais são elas? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Vou repetir, para que você possa sair daqui hoje à noite equipado. O nosso texto é Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Vestindo-se com a couraça da justiça, a verdade, o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus para defender, não atacar. E, qual o último aqui?
a oração. Espero que você possa se equipar para essa batalha. Se não, Efésios capítulo 6, verso 10, bom devocional aos amados. Lutamos contra o pecado, lutamos contra o erro, lutamos contra a incredulidade. Por meio do Evangelho, buscamos libertar os cativos de todas as nações para que possam se unir ao reino de Cristo. E se você está aqui hoje, você tem uma oferta de paz diante de você. Jesus é aquele que une justiça e hesed. A justiça de Deus e o amor de Deus se unem na cruz do Calvário, quando Jesus morreu no lugar dos pecadores. E a pergunta que você deve fazer: como Deus pode ser terrivelmente justo e ao mesmo tempo absolutamente amoroso ao mesmo tempo? E a única resposta que você vai encontrar neste mundo é a cruz de Cristo, quando ele assume o nosso lugar. Não são as nossas boas obras, é o sacrifício dele na cruz, morrendo no lugar dos pecadores. Ah, bendito dia quando eu criei, quando houve descanso para minha alma. Como Davi, meus amados, lutamos com a força de Deus e damos a Ele glória por nossas vitórias. Embora a batalha pertença ao Senhor, nós, como Davi, somos responsáveis por nos esforçar e ser sábios enquanto lutamos. Nós nos regozijamos porque a vitória é certa, pois nosso grande rei, ungido, lutou e conquistou vitória por nós. Assim como Mefibosete, meus amados irmãos, nós recebemos uma bondade merecida do Senhor e devemos ser humildes e gratos. Também devemos refletir a benignidade do Senhor em nossos relacionamentos, mostrando graça àqueles que não merecem. E essa é uma das boas maneiras de testemunhar de Jesus. Devemos também seguir o exemplo de Davi em cumprir nossas promessas. Davi manteve seu compromisso com Jonatas, mesmo que Jonatas estivesse morto e não houvesse ninguém que pudesse fazer cumprir o seu acordo. Não, ele ainda está lá. Davi manteve seu compromisso. E, meus amados, nós devemos manter os nossos. Nosso compromisso com o Senhor. Nós somos seguidores, discípulos de Jesus. Nós caminhamos com Ele. Nós fazemos parte deste corpo que é a igreja. Eu quero trazer esse primeiro compromisso, que é o nosso relacionamento com Deus. Mas também eu quero lembrá-los do casamento, que também é um compromisso. Uma aliança terrena, sim, mas é uma aliança importante que nós fizemos. Os votos matrimoniais geralmente incluem o compromisso de permanecer fiéis um ao outro. Vocês lembram? Prometo te amar e ser fiel a ti na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, até que Deus, pela morte, nos separe. Os momentos difíceis testam o nosso caráter e o nosso compromisso. No entanto, não basta apenas evitar o divórcio. Vou ter que aguentar esse cara. Ao nos casarmos, prometemos não apenas permanecer casados, mas amar, honrar e valorizar. Como o casamento é a união de dois pecadores, é necessário o quê? Graça, 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 graça. E essa mesma graça que nos salvou é a mesma graça que nos mantém. O mesmo princípio se aplica aos outros compromissos que assumimos na vida, nos negócios, na amizade e assim por diante. O homem justo jura em seu próprio prejuízo e não muda.
Jesus, meus amados, é o Rei perfeito. Ele venceu o inimigo, mostrou graça aos pecadores e nunca quebrou a aliança. Hoje ele convida você para sentar à sua mesa. Como Mefibosete, você pode estar escondido com medo, se sentindo incapaz, mas ele chama: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar. O Senhor é Rei, é Senhor dos senhores. Tu governas, Senhor, com justiça perfeita e com graça infinita. Tu és o Senhor dos exércitos e o pastor das nossas almas. Tua graça, Senhor, me constrange, o teu amor também. Nós, como Mefibosete, éramos aleijados, esquecidos, indignos, mas tu nos buscaste. O Senhor me chamou pelo nome. O Senhor me trouxe à tua mesa e me chamou de filho. Senhor, que graça maravilhosa é essa. Graça que humilha o orgulhoso, que levanta o caído, que transforma os inimigos em herdeiros. Ajuda-nos, ó Deus, a viver à altura de tão grande misericórdia. Senhor, dá-nos um coração grato e quebrantado, que se alegra na tua justiça e que imita o teu amor. Nos faz instrumentos da tua graça neste mundo que te rejeita, mas que ao mesmo tempo é tão sedento dela, que possamos refletir o teu caráter, sermos firmes contra o pecado, fiéis em nossas promessas e generosos em estender perdão. Senhor, se há falta de perdão em nosso meio, ó Deus, que olhemos para aquele que perdoou os nossos pecados. Que a cruz de Cristo, teu ungido, seja sempre nossa segurança, nosso refúgio, nossa canção, nossa fonte infinita de graça. E que um dia, Senhor, que eu creio que será breve, na mesa do Cordeiro, nos assentemos não como estrangeiros, mas como filhos amados para sempre. Em nome de Jesus, nosso Rei justo e compassivo, é que oramos. Amém.